Boa noite, amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa noite a gente vai estar dando continuidade aos nossos estudos de terça-feira. Esse tempo a gente está estudando o livro do Apocalipse, algumas passagens que a gente tem selecionado para a gente poder meditar sobre elas e poder entender melhor aquilo que o Senhor tem falado, né? A igreja. Então é que a gente possa entender melhor as profecias que Jesus deixou registrado na palavra, para que nós não sejamos pegos de surpresa, para que nós não sejamos enganados, para que a gente não acabe acreditando em doutrina equivocada. Então, hoje a gente vai estar falando sobre as duas testemunhas do Apocalipse, do capítulo 11. E são figuras enigmáticas, né? E poderosas, né? São poderosas e também é uma passagem bastante controversa, né? A gente observa que essas testemunhas, elas são interpretadas dependendo da linha teológica que a pessoa vai assimilar de várias maneiras, né? Inclusive, eu até perguntei domingo, né, na igreja, e eu vou perguntar aqui, os irmãos já estão com a gente aí. Eu gostaria que você escrevesse aí na tela quem você pensa que são essas testemunhas, tá? Eu quero que você participe, que você me ajude. Quem você pensa que são, ou você pode até também, não afirmando que você pensa que são essas pessoas, mas me ensinaram que trata-se de tais personagens bíblicos, de Moisés, de Elias, de Enoque, enfim. Porque essa interação, né, essa participação sua vai ajudar na aula, vai ajudar a motivação, né, da gente estar compartilhando um com o outro. Então eu quero agradecer aos irmãos que têm participado desses estudos, e depois que a gente estudar nessa noite, eu vou publicá-lo no YouTube, como eu tenho sempre feito, e depois, né, os irmãos puderem entrar lá para curtir e comentar. Então é isso, tá? Esse mês é um mês de aniversário da igreja e a gente está congregado em nome do Senhor, tá bom? Mesmo diante de uma telinha de celular, se você colocou na televisão, ou no notebook, ou no tablet, nós estamos congregados em nome do Senhor. E eu quero, nesse momento, orar com vocês e consagrar esse período, esse momento ao nosso Deus. Mas antes eu quero ler uma passagem da Bíblia, já que a gente vai falar sobre testemunha, né? Apocalipse a gente vai ver daqui a pouco. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 6. Diz assim: é uma pergunta que os apóstolos fizeram para Jesus antes dele ser tomado ao céu, tá? Antes dele voltar para o Pai, né? E os que haviam reunido perguntaram, os discípulos perguntaram: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? E Jesus respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Pai, no nome de teu Filho Jesus Cristo, que esta noite nós queremos te agradecer, porque iremos meditar na tua palavra e junto com esses irmãos, mesmo através do sinal da internet, nós podemos nos congregar no teu nome nesta noite, ó Pai. Eu na minha casa, esses irmãos acompanhando na casa deles, mas que o teu nome seja glorificado, que nós possamos entender e aprender com o Senhor aquilo que o Senhor tem reservado na tua palavra, Pai. Abençoa cada um de nós e fala aos nossos corações, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós lemos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1, onde Jesus fala que nós somos as testemunhas. Lógico que ele falava a princípio para os apóstolos, mas ele também fala para a igreja. A igreja, ela é testemunha de Jesus, porque ela recebe o poder, a virtude do Espírito Santo sobre ela, e com esse poder ela tem capacidade de testemunhar a respeito do Evangelho, testemunhar a respeito
da volta do Senhor, testemunhar a respeito do arrependimento. Somente através do Espírito Santo nós podemos testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Então eu vou falar mais uma vez, tá? Não quero que os irmãos fiquem tímidos, eu preciso da participação de vocês que estão aí do outro lado, tá bom? Eu quero que vocês escrevam aí, eu vou ministrando aqui e vou lendo. Quem vocês pensam que são essas testemunhas, tá? Ou quem vocês ouviram dizer que são essas testemunhas, que nós vamos ler agora em Apocalipse, no capítulo 11. Ou eu aprendi assim com o meu pastor, que é Moisés e Elias, que é Enoque e Elias. Só escrever Moisés, Elias, Enoque, é o pastor Esdras. Enfim, eu gostaria que você escrevesse sem timidez, tá, meu irmão? Para você poder me ajudar aqui nessa aula dessa noite. Eu quero então pedir que vocês abram, né, a Bíblia de vocês em Apocalipse, no capítulo 11, e nós vamos discorrer versículo por versículo para que a gente possa entender a palavra do Senhor, tá bom? Primeira coisa, eu quero falar para vocês o seguinte. Antes disso, você que está assistindo agora no YouTube, já falamos no Facebook, você que está assistindo no YouTube, eu peço que você comente, que você curta, que você compartilhe esse estudo, porque assim mais pessoas serão alcançadas por essa palavra. Eu agradeço a cada um de vocês, obrigado, que Deus abençoe vocês, tá bom? Então, primeira coisa, irmão, para a gente poder entender, existe quatro escolas de interpretação do Apocalipse. Preterista, o que quer dizer preterista? Essas pessoas entendem, igrejas cristãs, tá? Entendem que tudo que está escrito no Apocalipse já aconteceu no passado. Lembra? Pretérito quer dizer passado, né? Já aconteceu no passado. Então, não acontecerá mais. Essas profecias estão cumpridas e não acontecerá mais. Ainda existe uma outra linha, que é a historicista. O que eles acreditam? Que cada fato que vai acontecendo ao longo da história, cada momento que a gente vai vivendo na humanidade, vai se cumprindo parte da profecia. Tanto que eles pegam os 4 cavaleiros e eles vão falando que são tempos em que a igreja está vivendo aqui. Pega 7 igrejas, fala que são tempos, né, que a igreja viveu. A primeira igreja, a Éfeso é do ano tal, Esmirna do ano tal, Pérgamo do ano tal. Então é a linha historicista. Tem a linha futurista, que acredita que tudo que está escrito aqui acontecerá no futuro, né? Não está acontecendo, não aconteceu, só acontecerá no futuro. Existe a linha idealista. Qual que é a linha idealista? Ela acredita que as profecias aconteceram no passado, estão acontecendo e acontecerão no futuro, tá bom? Então, primeiro eu tenho que entender isso. Segunda coisa, eu estou lendo um livro e esse livro tem um gênero. Qual que é o gênero dele? É um gênero literário. O autor que escreveu usando o gênero literário apocalíptico. O que é isso? O autor ele transmite uma mensagem enigmática, de forma de símbolos. Por quê? Porque quem vai receber a mensagem vai entender o que está lendo. Mas se no meio do caminho alguém intercepta aquela mensagem, ele não consegue entender, porque está tudo escrito em símbolos. Lembre-se que o apóstolo João está vivendo no meio da perseguição de Roma. Nero está matando... Aqui já é Domiciano, na verdade. Mas Nero iniciou com Nero, né? Matando os cristãos. Paulo já havia sido morto pela mão de Nero. Pedro havia sido morto pela mão de Nero. Então, João tinha que transmitir uma mensagem que Jesus falou para ele, escreve às igrejas. Então, o livro do Apocalipse foi escrito às igrejas. E aí eu falo uma dificuldade da igreja ser retirada no 3º capítulo. Porque se é escrito às igrejas, quem é que vai ler o resto? Quem é que vai entender o resto e interpretar o resto? Isso é uma coisa interessante, tá? Então, partindo até mesmo daquilo que o apóstolo João escreve aqui, e Jesus falando para ele, né? Ele vai falar, Jesus fala para o apóstolo João lá no capítulo 1, no versículo 20, ele fala assim: este é o mistério. Então, ou seja, ele está usando o enigma, um mistério, uma forma enigmática. A linguagem que Jesus passou para João, o Apocalipse, e ele escreveu, é enigmático. Existem muitos enigmas.
Então, quando eu leio ela de forma literal, eu vou ter grande dificuldade em ver uma besta que surge do mar com 10 cabeças e 7 chifres, de ver um dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres, de ver um cordeiro que tem 7 olhos. Então é complicado eu ler o Apocalipse de uma forma literal e querer aplicar tudo que está aqui de forma literal. Então a gente entende, e a Bíblia é bem clara. Apocalipse 1, versículo 20. Este é o mistério. Então foi escrito de uma forma misteriosa, enigmática, tá? Para que nós pudéssemos ler e entender. Quem lê, entenda, né? Agora está aberto, quem lê, entenda. Então a gente vai ler aqui versículo por versículo e eu vou trazer para vocês a compreensão. Eu ainda não vi ninguém se manifestando aí, tá, irmão? Antes de eu falar das testemunhas, eu preciso que os irmãos que estão assistindo escrevam aí. Eu creio que as testemunhas são Moisés e Elias. Eu creio que as testemunhas são Elias e Enoque. Enfim, eu aprendi, tá? Não sejam tímidos. Aqui ninguém sabe mais que ninguém tem que ter medo de errar. Tem que ter participação de vocês, tá? Eu preciso que vocês participem. Então, eu preciso que vocês realmente respondam e escrevam, tá bom? Por gentileza. Vamos, então, quero que vocês saibam qual que é a linha que eu adoto. Eu adoto a linha idealista. Eu acredito que as profecias, algumas se cumpriram, estão se cumprindo e irão se cumprir. Então é a linha que eu adoto, a linha idealista. Porque existem profecias que elas são de dupla e até de tripla interpretação. Já expliquei isso para vocês. Tem coisa... Obrigado, irmão Fernando. Deus abençoe você poderosamente. Um corajoso, né? Um corajoso. Os demais poderiam compartilhar, escrever com a gente também. Aí, glória a Deus, irmã Marlene. É isso mesmo, tá? Participem, por favor, tá bom? Para a gente poder entender. Então deixa eu correr aqui que é muita coisa, tá? São bastante versículos e muita coisa. Então vamos lá, versículo 1. Deram-me um caniço, semelhante a uma haste, e me disseram: levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que neles adoram. Irmãos, primeira coisa que a gente vai entender aqui. Fala do santuário de Deus. Tem uma linha, que é a linha pré-tribulacionista, dispensacionalista, que eles, para que aquilo que eles ensinam se encaixe, é necessário que o templo seja reedificado. O templo de Salomão, lá em Jerusalém. Que arranque de lá as mesquitas que estão lá e reedifiquem novamente o templo, tá? Então eles pegam essa passagem que o apóstolo João fala: mede o santuário de Deus, tá vendo? O templo vai ser reedificado. Só que eu quero falar uma grande verdade para vocês, irmãos. Não existe nenhuma profecia sobre a reedificação do templo de Jerusalém. Não existe, tá bom? Então a gente vai ter que entender quem que é esse santuário de Deus: o altar e os que nele habitam. A Bíblia explica a Bíblia. Versículos mais simples explicam os versículos mais complicados. Então, aqui a gente vai ver quem é o santuário de Deus, quem que é o altar e quem são aqueles que adoram. Isso aqui, irmãos, é um símbolo da igreja. Então, a igreja, a palavra igreja, ela aparece verdadeiramente até o terceiro capítulo, mas dali para frente, a igreja aparece com outros símbolos, com outros chamamentos. São várias vezes que ela é chamada de outras formas. Quando João escreveu o Apocalipse, o templo de Jerusalém já havia sido destruído. Então, o apóstolo João escreveu 3 epístolas e escreveu o Apocalipse. E ele em nenhum momento falou que o templo seria reerguido novamente. Não tem essa passagem. Obrigado, Yasmin. Obrigado a Celina. Deus abençoe. Não tem essa passagem. Não tem essa passagem. Tá bom? Não tem esse versículo. Então, aqui está falando da igreja. O santuário de Deus. Pega e mede o santuário de Deus, o altar e aqueles que nele adoram. Irmãos, a Bíblia explica a Bíblia. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim: ou vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? A mesma palavra no grego que está escrito aqui, santuário de Deus. E ainda em 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 16, quando Paulo vai falar sobre a comunhão entre a luz e a treva, entre Cristo e Belial, ele fala assim, 2 de Coríntios 6,16:
qual que é a comunhão que existe entre o templo dos demônios e o santuário de Deus? Então a gente vê que quem é esse santuário de Deus? É a igreja, irmãos. É a igreja. Olha só o que Paulo escreve em Efésios, e eu quero ler alguns versículos. Não posso ler tudo, porque senão vai ficar muito longo. Efésios, capítulo 2, versículo 21. Diz assim, está falando aqui que os judeus e os gentios são um em Cristo. Tá? Ele derruba a parede de inimizade e eles formam um. A igreja, está falando da igreja. Aí fala assim, nele, em Cristo, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor. Então, irmãos, quando a Bíblia no Novo Testamento vai falar sobre essas pessoas, esse santuário, é a igreja. Então, é a igreja, o altar é a igreja adorando e aqueles que adoram. Então, está falando da igreja. Então, ele foi dado a João uma vara de medir para que ele medisse o santuário, para que ele medisse a igreja. Essa medição significa separar o santo do profano. Porque você vai observar aqui, daqui a pouco ele fala, deixa o átrio de fora, não mede o átrio. Presbítero Reginaldo e Selma, né? Moisés e Elias. Então não meça o átrio exterior. Por quê? Porque estava sendo selado, estava sendo marcado, como está lá em Apocalipse, né? Quando o povo de Deus é selado, em Apocalipse 7 e Apocalipse 9. Então está separando o povo de Deus do povo profano. Está separando. Então está trazendo o quê? Essa condição de segurança para o povo de Deus, para que eles sejam perfeitamente seguros e protegidos. Tem uma referência também sobre essa medição, eu não vou ler, tá bom? Em Ezequiel 40, Ezequiel 42, Apocalipse 21. Então essa medição desse santuário do Senhor está falando da igreja, é o povo de Deus. Aí no versículo 2, ele vai falar assim, mas deixa o pátio que está fora do santuário, não nessa, porque foi dado aos gentios a eles pisarem a cidade santa durante 42 meses. Então por que deixa o pátio? Porque o pátio foi dado aos gentios. É a separação do povo de Deus e do povo que não é de Deus. E fala que os gentios pisarão a cidade santa. Quem é a cidade santa? Então fala que os gentios pisam a cidade santa durante 42 meses. Tá, eu não quero, irmão, eu tenho muita coisa para falar, é muita revelação. Se tiver meio complicado, depois a gente conversa. Vou ser o mais explicativo, o mais sucinto, o mais direto possível. Quem que você pensa que é a cidade santa? Ah, pastor, é Jerusalém. Será que é Jerusalém? Irmãos, Jerusalém não é a cidade santa. Ao contrário do que a gente, né, os evangélicos têm um amor, uma paixão por Israel, por Jerusalém, né? O Bolsonaro vai lá, o Trump vai lá, fica todo mundo doido, né? Os pastores, tal, aquele negócio todo. Mas não é, irmãos. A Bíblia trata Jerusalém como uma prostituta, como uma meretriz. Então, fala que os gentios pisarão a cidade santa durante 42 meses. É um tempo que os gentios pisam a cidade santa. Olha só que Ezequiel vai falar sobre Jerusalém. Ezequiel, capítulo 16, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor que veio a mim outra vez, filho do homem, denuncia a Jerusalém os seus atos abomináveis. E diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Jerusalém, Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento foram na terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Aí no capítulo 16 todinho vai falando das prostituições, dos adultérios que Jerusalém cometeu contra ele, da infidelidade que Jerusalém cometeu contra ele. Aí no versículo 26, falando de Jerusalém, Deus fala assim: também te prostituístes com os egípcios, teus vizinhos, muitos carnais, e multiplicaste a tua prostituição para me provocar a ira. Então, essa cidade santa que os gentios vão pisar não é Jerusalém. Não é Jerusalém. Esse capítulo
12, os versículos 1 e 2, está falando da igreja. Da igreja, irmãos. Então, quem é a cidade santa? Vamos ler lá Apocalipse. A Bíblia explica a Bíblia, tá? Apocalipse 21, dos versículos 1 a 3. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, a igreja, preparada para o teu noivo. Então, a gente observa aqui essa profecia, né, de dupla interpretação. A nova Jerusalém simboliza tanto a igreja descendo, João viu a igreja descendo, quanto a cidade que vai descer. Então, quem é a cidade santa que vai ser pisada durante 42 meses? É a igreja. Por quem? Pelos gentios. É a noiva de Cristo, a igreja. Vocês vão lembrar que os gentios, junto com o anticristo, as nações, eles vão perseguir. Lembra a gente leu Apocalipse 12? Eles vão perseguir a igreja. E esse tempo de 42 meses, sempre lembra, irmãos, coisa interessante. Tempo, metade de um tempo. 42 meses. 1260 dias. Esse é o tempo que a última semana é dividida em 2 tempos. Então esse é o tempo que vai ser permitido. 3 anos e meio. Que os gentios, junto com o anticristo, vão perseguir a igreja. Vão pisar. Está falando aqui, ó, vão pisar. Lembra que Romanos 16 fala que em breve nós esmagaremos, nós pisaremos sobre a cabeça de Satanás? Então aqui está pisando, está fazendo mal, está maltratando, está ofendendo a igreja. Os gentios vão perseguir e maltratar a igreja. Então, colocando nesse pano de fundo, mostrando quem é o santuário de Deus, né? Quem é a santa cidade, né? É a igreja. E aí de repente surgem, né, 2 testemunhas, no versículo 3. Considerai as minhas 2 testemunhas, que profetizarão 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então aqui aparece as 2 testemunhas, né, que é o tema central, né, dessa mensagem. E aí a gente vai começar a estudar um pouquinho para poder entender sobre as 2 testemunhas. Por que 2 testemunhas? Quem são essas 2 testemunhas? Então, elas também têm o poder de profetizar 1260 dias, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, elas profetizam 3 anos e meio, e depois, durante 3 anos e meio, a santa cidade é pisada pelos gentios. Então, a igreja é perseguida. Então a igreja profetiza na primeira fase, acredito que fala das testemunhas. Depois eu vou ler isso aí, Lucas 9, 29, 33, não dá para eu ler agora. Então, voltando à ideia, então, durante 1260 dias as testemunhas profetizam, e durante 42 meses a igreja é perseguida. Então isso aqui é a última semana, a 70ª semana que profetizou Daniel. Então é um processo que terá uma validade de testemunho, né? Por que tem que ter 2 testemunhas? É um processo, é como se fosse num processo judicial. É necessário que haja 2 testemunhas. A Bíblia vai falar que se não houver 2 testemunhas, uma acusação ou uma verdade, ela não pode ser aceita. Por isso são 2 testamentos, né? Então, por isso que era Arão e Moisés. Por isso que Jesus mandou 2 em 2 para pregar. Então era necessário que houvesse 2 testemunhas para que fosse confirmado aquilo que era falado. Números 35, versículo 30 fala assim: todo aquele que matar alguém será morto conforme o depoimento de 2 testemunhas. Uma só testemunha não será o bastante para condená-lo à morte. Então é necessário que haja 2 testemunhas. Então o Senhor, ele usa a mesma estratégia. Ele envia 2 testemunhas para que aquilo que eles estão pregando, para aquilo que eles estão
ministrando seja um testemunho da verdade, tenha credibilidade, tenha veracidade. Então essa é a importância de ter as duas testemunhas. Então você vai ler isso lá em Deuteronômio 17:6, em Mateus 18:16, né, quando a igreja, antes de levar alguém que pecou contra a igreja, aquele que foi ofendido chama duas testemunhas, ouve o ofensor, se ele se arrepender está tudo certo diante das testemunhas, aí vai ter a validade. Se não, vai pegar aquelas duas testemunhas e vai levar para a igreja e falar, ó, diante dessas duas testemunhas, essa pessoa não se arrependeu. E aí vai o processo. Hebreus 10:28, então Lucas 10 vai falar que Jesus mandou de 2 a 2 em duas testemunhas. Então essas duas testemunhas vão indicar credibilidade, que aquilo que está falando é verdade, né? Veracidade, que ele está falando pode confirmar. E enfatiza também aqui a tarefa missionária da igreja. Ide, pregai o evangelho. Então, vocês são minhas testemunhas. Então, é uma tarefa missionária. A igreja tem essa tarefa missionária. Então, é por isso que fala para considerar as duas testemunhas que profetizam durante esse período de 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses. Tempo e metade de um tempo. Tudo isso está ligado ao período da última semana de Daniel. Aí no versículo 4 vai começar a identificar essas testemunhas. Eu vi os irmãos escrevendo aí, todo mundo está achando que é Elias e Moisés, né? Não vi outra testemunha, ninguém falando que fosse outra pessoa, sempre enfatizando Elias e Moisés. Vamos ver se realmente é Elias e Moisés. Estamos entrando lá. Versículo 4. Essas são duas oliveiras. As testemunhas são duas oliveiras. São dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, começa a trazer algumas figuras que nos traz à mente algumas coisas. Essas testemunhas elas são identificadas como duas oliveiras. Você vai lembrar lá que em Romanos o apóstolo Paulo fala que o jambuzeiro bravo, a igreja, foi enxertado na oliveira. Então a igreja também simboliza, a oliveira simboliza também a igreja. Simboliza também a igreja. E lá em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 17, fala assim, aliás, de 1 a 7, na verdade, vai falar assim, o anjo pergunta para Zacarias, você está vendo essas duas oliveiras, esses castiçais? Você sabe o que significa isso? Aí ele fala, não, eu não sei. Aí ele fala, então você fala para Zorobabel, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então, as oliveiras simbolizam as testemunhas de Deus. Aqueles que têm uma incumbência, os oficiais de Deus, que representam Deus no Velho Testamento. E aqui está falando de Zorobabel e os sacerdotes Josué. Não é o Josué, servo de Moisés, tá? O sacerdote Josué. E o próprio livro do Apocalipse, a Bíblia explica a Bíblia, né? Fala que são dois candeeiros. Em Apocalipse 1:20, eu vou até ler. Eu não ia ler, mas vou ler. Vai falar o que é o candeeiro. Este é o mistério. As 7 igrejas que vocês viram na minha mão e os 7 candelabros, ou 7 candeeiros. As igrejas são os anjos. E os candelabros são a igreja. Então, a oliveira simboliza a igreja, enxertada, né? O jambuzeiro enxertado, e simboliza também o candelabro simboliza a igreja, que fala, estão diante do Senhor de toda a terra. Jesus falou. Apocalipse 1:20, é Jesus explicando para João. O que é o candeeiro? É a igreja. Então a gente vê aqui, sempre mostrando a figura da igreja. A igreja sendo perseguida, sendo pisada, a igreja dando testemunho durante 1260 dias, depois sendo castigada durante 42 meses. Última semana de Daniel, 70ª semana. Então representam os oficiais, aqueles que representam Deus, tanto no Velho Testamento, porque Zorobabel e Josué estavam ali para encorajar o povo de Israel, que eles estavam voltando do cativeiro, para eles não desanimarem. E aqui as testemunhas estão pregando contra as nações e também encorajando aqueles que precisam de ter coragem. Aí eu falei da literalidade da coisa, né?
Quando eu pego a Bíblia e vou ler de uma forma literal, tenho grandes complicações. Porque agora vai falar que vai sair fogo da boca das testemunhas. Meu Deus! Saindo fogo da boca das testemunhas, queimando todo mundo, né? A gente começa a literalizar e começa a ir para um lado errado. Lembrando sempre, Jesus está falando de mistério. O que eu estou falando para você, João, é mistério. O mistério é esse, ele vai explicar o mistério para João. Então a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Então a gente vê aqui, ó, no versículo 5. Se alguém quiser causar dano às testemunhas, da boca sairá fogo, que devorará os seus inimigos. Pois se alguém quiser lhe causar mal ou dano, certamente será morto. Então agora sai fogo da boca das testemunhas. Você imaginou? Você consegue imaginar uma pessoa saindo fogo da boca dela? Literalmente falando. Então aqui a gente vê que a questão é figurada, irmãos. E a Bíblia sempre vai explicar a Bíblia. Não sai fogo literal. Fogo é a própria palavra, é a pregação. É o evangelho que é ministrado da boca do profeta, da boca do servo de Deus. É esse que é o fogo. Olha só, Jeremias. Capítulo 5, versículo 14. A igreja são as testemunhas, então. Ah, Marlene, já tá adiantando o expediente aí, né? Jeremias, capítulo 5, versículo 14. Olha só, Deus está falando para Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porque disseste tal palavra, eu converterei as minhas palavras em fogo na tua boca, e este povo em lenha, e o fogo consumirá. Então Deus está falando que a palavra do profeta Jeremias, Deus converteria ela em fogo, e o povo de Israel em lenha, e eles seriam consumidos, eles iam se queimar pelo fogo. Então, irmãos, a gente começa a entender que esse fogo que vai destruir esses inimigos é a própria palavra que é pregada, é a própria evangelização, é o próprio pronunciamento do evangelho, é o fogo que sai da minha boca e da tua boca, que vai consumir os gentios, vai consumir os ímpios, né, que não acreditaram, não creram em Jesus. Esse é o fogo. E qual que é a mensagem das testemunhas? É a mesma mensagem minha e sua. Anunciar o juízo de Deus. Anunciar que Deus vai condenar os ímpios se eles não se converterem. E isso com base na palavra de Deus. Não por ameaça. Não por achismo, por aquilo que eu penso. Tem que ser baseado na palavra de Deus. Vocês vão lembrar que Jesus falou lá em Mateus 18, Mateus 18, versículo 18, Jesus fala assim: o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. O poder da igreja, irmãos. Então, o fogo que sai contra esses inimigos, para devorar esse inimigo, é o poder que tem no evangelho. Aquilo que está na boca da igreja para pregar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí entra uma questão interessante. E aí os irmãos já se manifestaram e a gente vai entrar agora na parte das testemunhas. Quem são essas testemunhas? Então a gente vai ler no versículo 6. Elas têm poder de fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue. E também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Então quando a gente pega essa passagem, e o pessoal que é pré-tribulacionista, né, que eles vão lendo a Bíblia, né, o Apocalipse de uma forma linear, trazendo uma forma literária, né, isso aqui vai acontecer literalmente, né? Então a gente vai entender que é Moisés, porque é ele que converte a água em sangue, né? E vai entender que é Elias, porque é Elias que manda, né?
o fogo do céu. Né? Então a gente vai entender isso. Só que existe algumas questões que eu queria falar para vocês. Então Moisés, lá em Êxodo 7:20, ele transforma a água em fogo. A água em sangue. Elias, em 1 Reis 17:1, faz cair fogo do céu. E tem ainda outro personagem, o pessoal pensa que pode ser Enoque. Em Gênesis 5:24 fala que Deus tomou Enoque para ele, né? Arrebatou Enoque, levou Enoque. Mas, irmãos, para eu formalizar uma ideia, um conceito, uma doutrina, eu não posso ir contra a Bíblia. A Bíblia é a minha regra de fé. Para que seja Moisés, para que seja Elias ou para que seja Enoque, eu tenho que estar respaldado na Bíblia. Então vamos tentar entender quem são essas testemunhas que têm esse poder de transformar a água em sangue, de lançar fogo do céu, quantas vezes eles quiserem. Quem são essas testemunhas? Vamos pensar então em Moisés. Alguns irmãos escreveram: é Moisés, pastor. A Bíblia diz em Gênesis 34:5 que Moisés morreu. Então Moisés morreu. Isso é uma informação importante para a gente. E lá em Josué, no capítulo 1, versículo 2, o próprio Deus fala assim: Moisés, o meu servo, está morto. Então a gente já tem que partir desse princípio. A Bíblia explica a Bíblia. A minha doutrina não pode violar a Bíblia. Mas vamos ver o que Jesus falou em Lucas, no capítulo 16. É um texto conhecidíssimo de todos nós. E se a gente não lê a Bíblia, se a gente não prestar atenção na Bíblia, a gente atropela as coisas e passa por cima das coisas. Rico e Lázaro não é parábola, tá, irmãos? Alguns vão falar que é parábola. Até na minha Bíblia, aqui, o editor da Bíblia escreveu parábola. A parábola do rico e do Lázaro. Não é parábola, porque parábola não usa nome de pessoas. E aqui fala do Lázaro, fala do Abraão. Parábola não usa nome de pessoas. Então, Jesus está contando uma história para aquelas pessoas. Então, morreu o rico, foi para o Hades. Morreu o Lázaro, o mendigo, foi para o seio do pai Abraão. Ele está ali em tormento e ele vai falar com Abraão, pedindo para avisar a família dele. Olha só. Abraão. Não, vou ler o versículo 27. 16, 27. Lucas 16, 27. Então ele disse, o rico: eu imploro, ó pai Abraão, que mandes à família do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Aí Abraão responde ao rico: eles têm o Moisés e o profeta, ouçam a eles. Eles têm Moisés e os profetas. O mundo já tem Moisés, irmãos. O mundo já tem Moisés. E os profetas. Onde está Moisés? Naquilo que ele deixou escrito, os legados dele. Então, ouçam as escrituras, leiam as escrituras, ouçam as pregações. Será que Moisés precisa de voltar? Moisés morreu, a gente já viu isso aí. Será que ele precisa de voltar para ele pregar o evangelho? Será que esse não é o trabalho da igreja? Continuando. Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. Respondeu, o rico responde para Abraão: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos, Moisés, né, talvez, falar com eles, eles vão se arrepender. Se Moisés voltar, ou alguém dentre os mortos voltar para pregar, eles se arrependem. Aí Abraão fala, Abraão aqui simboliza Deus Pai, tá? Jesus está mostrando que está simbolizando Deus Pai. Porém ele disse: se eles não ouvem Moisés, nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Moisés morreu, irmãos. Em Hebreus 9, 27 fala: ao homem foi dado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Então é estranho Moisés ter que voltar aqui, sendo que o próprio Jesus falando isso, é Jesus que está falando, irmãos. Que eles ainda que Moisés ou um morto viesse, eles não ouviriam. Então Jesus ele não vai mandar Moisés, Deus não vai mandar Moisés. Então,
Porque se Moisés vir, eu estou violando a Bíblia. Eu estou violando a doutrina bíblica. Então é estranho, não pode ser Moisés. Então Elias, segundo Reis, capítulo 2, versículo 11, fala que ele foi levado ao céu no redemoinho. Elias não morreu. Agora sim, né? Elias não morreu. Glória a Deus que é Elias. Então, irmãos, será que Elias tem que voltar? Eu já vi pessoas falando assim, ele tem que voltar porque ele não morreu, que ele tem que morrer para ele voltar, porque aqui fala que as testemunhas morreram, né? Elas morreram, então ela tem que voltar. Ele tem que voltar para ele morrer. Agora eu te pergunto, a igreja não vai ser arrebatada? Existem muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas que não vão morrer. Não vão morrer. Então, Elias não precisa voltar para morrer. Não precisa voltar para morrer. Então, outra coisa que a gente passa por cima da Bíblia e a gente não lê. Em Malaquias, no capítulo 4, vai falar que antes daquele terrível dia virá o Elias. E ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Malaquias 4, 6. Olha só o que Jesus falou a respeito dessa profecia. Mateus, capítulo 11, versículo 11 a 15. Em verdade eu vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que utilizam a força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei vão até João. Agora vem a chave, meu irmão. E se quereis dar crédito, é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Então a profecia foi cumprida em João. Não estou falando de reencarnação, irmão. Porque João, ele mesmo falou, eu não sou Elias. Porque ele não reencarnou. Ele achava que era o Elias reencarnado. Não, a Bíblia diz que ele veio na mesma virtude, no mesmo poder do profeta Elias. E Jesus está falando claramente que o Elias não vai voltar. Por que ele não vai voltar? Porque a profecia se cumpriu em João. É Jesus interpretando a Bíblia. É Jesus interpretando a Bíblia. Então, essas testemunhas não é Moisés, também não é Elias. Então é Enoque. A Bíblia diz em Gênesis que Deus tomou Enoque, né? Gênesis 5:24, ele levou para ele, né? Só que em Hebreus vai explicar o que aconteceu. Hebreus 11:5. Deus levou Enoque para ele, para que ele não visse a morte. Deus se arrepende? Não se arrependeu. Então Enoque também não vai ver a morte. Essas testemunhas vão morrer. Elas vão morrer. Então, também não é Enoque. Então agora cai por terra, né, irmão? Essa ideia de que é Moisés, de que é Elias, de que é Enoque. Não é nenhum, não é outro. Quem são essas testemunhas, irmãos? São os servos de Deus, é a igreja pregando o Evangelho. Tá? Eles estão diante do Senhor. Esses são os candelabros e as oliveiras que estão diante do Senhor da terra. Então é o poder do Evangelho, é a pregação do Evangelho que vai ter esse poder nessa primeira fase. 1260 dias pregando o Evangelho, né? Antes que venha essa grande perseguição. Mas pastor, não pode ser, porque tem que ser Elias e Moisés. Por causa tá bem claro. Então você não leu lá em Tiago capítulo 5, do versículo 16 ao 18, vai falar da oração. Fala assim: a oração de um justo muito pode nos seus efeitos. Elias era um homem como a gente, sujeito às mesmas paixões. Ele orou e durante 3 anos e meio não choveu. Ele orou de novo e durante 3 anos e meio, 3 anos e meio depois ele orou de novo e o céu se abriu. Então, irmãos, a gente vai entender daqui a pouco que Deus ele responde às orações da igreja. A oração da igreja é respondida. O Senhor aqui ele vai punir os ímpios, esses gentios que estão contra a igreja, que estão contra o povo de Deus, através da súplica do povo de Deus, através da oração do povo de Deus, através do clamor do povo de Deus. Então Deus ele manda
é essa punição. Aqui no versículo 5, na parte B, fala assim: se alguém quiser causar dano às testemunhas do Senhor, certamente será morto. Olha só o Apocalipse no capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 5. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que oferecesse no altar, que está diante do trono, juntamente com as orações dos santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus fumaça e incenso junto com as orações dos santos. Em seguida o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. As orações dos santos, o clamor do santo é ouvido por Deus. E Deus derrama sobre a terra a ira dele, os cálices dele, as trombetas, iras, cálices, trombetas. Daqui a pouco a gente vai poder entender melhor sobre isso. Por quê? Porque a igreja está clamando diante do Senhor. O povo de Deus está clamando, está sendo perseguido, e Deus está mandando punição sobre essas pessoas. Então aqui no versículo 7 fala: concluíram o seu testemunho, a besta que surgiu do abismo os atacará, vencerá e matará. Então, essas testemunhas, a palavra no grego é martiria, quer dizer mártir, aquele que vai morrer. Lembra? Vocês serão minhas testemunhas. Mártir, a mesma palavra. Aquele que tem a capacidade de morrer por causa do Evangelho, morrer por causa da palavra do Senhor. Então, diz que uma besta que surge do abismo, né? Então, são 3 bestas: a besta que surge do mar, a besta que surge da terra e a besta que surge do abismo. Porém, essa besta que surge do abismo é a mesma besta que surge do mar. O abismo quer dizer as profundezas, né? A maldade. Lembra lá no Apocalipse, vocês estão querendo conhecer as profundezas de Satanás, né? Jesus falou para uma das igrejas. Então essa besta que luta contra a igreja, fala aqui, ó: atacará, vencerá e matará. No capítulo 13 é a mesma, que vai fazer guerra contra os santos e vai vencer os santos. Vai vencer o santo. Então é um período de grande luta, de grande perseguição. Deixa eu correr aqui, senão não vou conseguir acabar. Versículo 8: seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor é crucificado. Irmãos, lembra que eu falei? Isso aqui não é literal, isso aqui é simbólico. Está falando aqui, ó, a cidade que é espiritualmente, a grande cidade que é espiritualmente chamada de Egito, onde o Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado no Egito? Jesus foi crucificado em Sodoma? Não, irmãos. Jesus foi crucificado em Jerusalém. Então aqui está falando de uma forma simbólica. Também está falando de morte. Ah, então a igreja vai morrer? Sim, alguns vão morrer. Aqui no capítulo 12, capítulo 13, versículo 10. Se alguém for levado a cativeiro, será levado a cativeiro. Se alguém for morto à espada, é necessário que seja morto à espada. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Tá? Então a gente vai vendo essas coisas aqui. Então, o que acontece? É um período de grande perseguição contra a igreja. Grande luta contra a igreja. Grande perseguição com o povo de Deus. E os corpos ficaram estendidos, versículo 8, na praça da grande cidade. Então, parece que eles vão olhar e vão achar que a igreja está morta nesse mundo anticristão. Por quê, irmãos? Todas as literaturas cristãs serão destruídas nesse período de 42 meses. Esse estudo que eu estou fazendo hoje pela internet não vai ser feito. Se você se reunir e você for descoberto, você vai ser perseguido e morto. Então, é um tempo de grande dificuldade. Então, é por isso que está falando que vai ser morto. Esse morto é literal, é simbólico, não é literal, é simbólico. Eles vão proibir a pregação do Evangelho. E por essas testemunhas que estavam pregando, é a igreja pregando o Evangelho. Eles vão ser perseguidos. Lembra do dragão e a mulher? Ele persegue a mulher, que é a igreja, simboliza a igreja também. E ela é guardada por Deus. Então uma parte é guardada por Deus e outra parte é morta, porque essa besta vence esses santos. Então no versículo 9 e no versículo 10
vai falar assim: pessoas de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que eles sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão e eles comemorarão e enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles profetas atormentavam os habitantes da terra. Então vai ter uma grande festa durante 3 dias e meio. Tempos, né? Tempo e metade de um tempo. Está relacionado a esse período onde a igreja é perseguida. Grandes festas, eles trocam presentes, eles se alegram, porque a testemunho, a palavra da igreja atormenta a terra. Eu acho interessante que as pessoas querem ir para a igreja, às vezes, e querem ouvir palavrinha gostosa. Meu irmão, a profecia atormenta a gente. Por quê? Porque ela mostra o nosso erro, os nossos pecados. Imagina aqueles que não temem ao Senhor. A gente entende que é correção, né? Somos filhos e Deus nos corrige. A gente entende. Glória a Deus por isso. Mas aqueles que não conseguem, eles vão ficar enfurecidos. Eles se enfurecem contra a igreja. Eles tentam, destruir a igreja, perseguir a igreja. Porque eles atormentam os habitantes da terra. A pregação do evangelho atormenta as pessoas da terra. Versículo 11, para a gente dar continuidade. 3 dias depois, 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles ficaram de pé. E os que viram foram tomados de grande temor. Aqui está falando da ressurreição, irmãos. Né? Não somente dessas testemunhas, que são duas pessoas, mas aqui simboliza os mortos em Cristo. O momento da ressurreição. O momento em que a igreja vai ser arrebatada. Primeiro, os que estavam mortos. Depois, os que estão vivos serão arrebatados. Então você vai lembrar do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37. Fala que eles se colocaram de pé. Mesma palavra aqui, ó. Eles se colocaram de pé. O espírito de vida veio sobre eles. Mesma coisa. Falando da ressurreição do povo de Deus. Ah, mas é Israel. Simboliza a ressurreição do povo de Deus, irmãos. Aí no versículo 12, então ouviu uma grande voz do céu: sobe aqui, sobe para cá. E eles subiram numa nuvem, e seus inimigos o viram. Agora aqui já está falando do arrebatamento. Primeiro ressuscita os mortos da igreja. É isso que Paulo fala. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17. E depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Né? Então aqui já começa a falar: sobe para cá. E é diante da vista dos inimigos. Então a igreja que parecia morta durante esses 3 dias e meio, agora ela é triunfante, vitoriosa, porque ela é arrebatada. Ela sobe aos céus para encontro com o Senhor. E fala dessa grande voz. Ouviu uma grande voz. Lá em Mateus 24, 31, fala assim: um alto som de trombeta, voz de arcanjo, e os anjos reunirão os seus escolhidos. Arrebatamento, irmão. 1 Coríntios 15, 52, vai falar que nós seremos transformados, arrebatados, diante da última trombeta, essa grande voz. E aí nós vamos ver aqui, falando também, aqui no Apocalipse 19, eu quero ler com vocês. Apocalipse 19. Depois dessas coisas eu vi no céu uma forte voz, uma imensa multidão. Aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois juízos verdadeiros, justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dele vingou o sangue dos seus servos. Houve, outra vez dizem, aleluia, fumaça saiu pelos meios, fumaça que saía dela sobre séculos dos séculos. Então os 24 anciãos, os seres viventes, se prostraram e adoraram a Deus, assentado no trono. E do trono ouviu uma voz que dizia: louvai, louvai o vosso Deus e todos os servos, e vós que temeis, tanto os pequenos como os grandes. Também ouvi uma grande voz de multidão, como o som de muitas águas, e os fortes trovões, que dizia: aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Então está falando aqui do encontro da igreja, né, do arrebatamento, do encontro da igreja
com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente também tem aqui no próprio capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 19. Eu vou ler. O anjo tocou a trombeta, ante a última trombeta, a sétima trombeta. Irmão, tem 7 trombetas no Apocalipse. Os dispensacionalistas acham uma. Se ela vem antes da sétima, então a sétima não é sétima. E se ela vem depois da sétima, a sétima não é sétima. Só tem 7 trombetas no Apocalipse. Ah, mas quando Paulo falou isso, João, não sei... Irmãos, Paulo tinha o Espírito de Deus. Ele mesmo falava, eu tenho o Espírito de Cristo. Eu tenho o Espírito de Cristo. Deixa eu ver um negócio aqui, que está escrito aqui. Não. Fernando, é num instante, é num piscar de olhos, a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 19. É num piscar de olhos, num instante. É simultâneo. Ó, pisquei meu olho, milésimo de segundo. A palavra grega é num átomo. O átomo é a menor partícula, era, né? Até então. Menor partícula divisível, era o átomo, né? Hoje ele também já divide o átomo em prótons, nêutrons, elétrons, enfim. Num átomo, num instante. Então, ressuscita os mortos e num instante, no piscar de olhos, os vivos são transformados e todos sobem juntos para encontrar com o Senhor. Aqui a gente está falando de uma forma didática, né? O que acontece? Então, primeiro, a gente fala assim, nós não precederemos, não vamos ressuscitar antes, não ressuscitamos antes, mas eles vão primeiro que a gente, mas naquele mesmo momento. É como se o jogador faz o gol e a torcida só grita o gol depois que o gol acontece, mas é no mesmo momento. Você entendeu? Então é isso aí. Eles ressuscitam primeiro por um átomo, por um momento muito rápido, tá bom? Então, continuando aqui. O 7º anjo tocou a sua trombeta e surgiram do céu fortes vozes, dizia: o reino do Senhor passou a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, na 7ª trombeta é entregue o reino para Jesus, irmãos. E Paulo falou claramente que nós nos encontraremos tanto em Tessalonicenses quanto em Coríntios ante a última trombeta. As nações se enfureceram, versículo 18. Então veio a ira de Deus diante da última trombeta, o tempo de julgar os mortos, que está em Apocalipse 22. Da recompensa aos servos, os profetas, os santos, que temem o nome do Senhor. Então, quando é que a igreja vai receber a recompensa? Jesus fala lá em Apocalipse 22, eis que venho sem demora e o meu galardão está comigo. É quando Jesus voltar, na vinda de Jesus, e destruir os que destroem a terra. Então aqui, na 7ª trombeta, acontece tudo isso. Por isso que lá em Apocalipse, aqui, está falando que ouviu uma grande voz do céu. Essa voz de arcanjo é o tocar da última trombeta que faz com que os mortos ressuscitem e os vivos sejam ressurretos e subam com o Senhor. Versículo 13. Naquela hora houve um grande terremoto. A 10ª parte da cidade caiu e foram mortos 7.000 homens no terremoto. E os demais ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai já passou e o terceiro ai virá. Aqui existe uma confusão, assim, um paralelo, né? 7.000 que adoravam a besta vão morrer. Num contraponto, essa é a palavra que eu estava tentando buscar, num contraponto aos 7.000 joelhos dos justos que não se dobram diante de Baal. Então, é por isso que fala de 7.000, tá? 7.000, não são 7.000 pessoas, tem muito mais, né? São milhares. O apóstolo João fala que quando ele viu, era uma multidão de todas as línguas, povos, raças e nações, milhares e milhares de pessoas se achegando, milhares e milhares. Mas esses 7.000 simboliza essa grande quantidade de pessoas. E o texto fala que houve um terremoto e o terremoto destruiu a cidade. Destruiu a cidade. Meu aprendizado sobre Elias e Moisés, como as testemunhas, caiu por terra. Louvo a Deus pelo ensinamento que tenho aprendido a cada dia, pois nunca é tarde para aprender. Irmãos, realmente é isso. Não pode ser, porque senão eu violo a própria escritura, né? Eu vou contra aquilo que Jesus falou. Elias já veio. Moisés está morto. Só pode morrer uma vez. Enoque, Deus tomou para ele não morrer. E para que Deus vai matar ele se Deus não queria? Deus não mudou de opinião, né? Então, porque para encaixar certas doutrinas eu tenho que torcer a Bíblia, né? Eu tenho que violar a Bíblia. Aí fica complicado. Vamos falar desse terremoto, irmãos. Houve um grande terremoto sobre a cidade.
Quando, irmãos, você viu o que eu falei para vocês, que houve a ressurreição dos mortos, as testemunhas simbolizam, recitando, sobe para cá, o arrebatamento, sobe para cá, o arrebatamento da igreja e a ressurreição. É isso que simboliza. Quem foi levado ao cativeiro está sendo morto à espada, mas quem conseguiu fugir está sendo protegido. E Deus está mandando ira e praga sobre a terra, como mandou sobre o Egito. Mas o povo de Deus que estava lá em Gozém, na cidade do Egito, eles não morreram. Não aconteceu nada com eles. Praga nenhuma chegou na vida deles. Tá? Então vamos ver esse terremoto. Olha só que coisa interessante, irmãos. A Bíblia, o Apocalipse, ele não é linear. Se eu ler assim, capítulo 1, 2, 3 e achar que os eventos são assim, eles não são, irmãos. Às vezes João fala um negócio, ele repete de novo, depois ele dá mais amplitude. Olha, eu estou indo agora lá no capítulo 16, para a gente entender esse terremoto que aconteceu. Olha que coisa, irmãos. E aqui, presbítero Reginaldo, presbítero José Luiz, irmã Selma, irmãos que estão aí, é no meio do Ai. Eu falei para vocês, no meio do Ai. Eu falei para vocês que vocês acreditavam, muitas pessoas acreditam assim, que derramamento do cálice da ira de Deus, a igreja não estaria mais aqui. Vai ser derramado, porque Jesus não voltou ainda. Jesus não voltou ainda. E nós não seremos atingidos. Uma coisa é a ira do anticristo, a ira de Satanás, que vai vir contra a igreja. Outra coisa é a ira de Deus. A igreja não recebe a ira de Deus, irmãos. É o ímpio que recebe. A igreja é perseguida pela ira de Satanás e do anticristo. E dos ímpios, mas não pela ira de Deus. Olha só que coisa. Para vocês terem uma ideia, já que eu estou no capítulo 16, está falando aqui presbíteros, irmã Selma, que gosta de estudar a Bíblia, e os irmãos estão aí, o Fernando, enfim. O sexto anjo derramou a sua taça. A sexta taça está sendo derramada. Aí fala do rio Eufrates, que saiu de lá espíritos de engano, né? Na boca do falso profeta, do anticristo e tal, para enganar as pessoas. E aí Jesus fala assim, meu irmão, tá aqui, na sexta taça. Jesus falando, eu venho como um ladrão. Para quem que ele está falando que ele vem como um ladrão? É para a igreja, irmãos. Do jeito que ele falou lá em Mateus 24, da forma que Paulo fala que Jesus vem como um ladrão em Tessalonicenses, da forma que Pedro fala que Jesus vem como um ladrão, Jesus está falando aqui no Apocalipse, ele não veio ainda. Sexta taça, sexto cálice. Jesus não veio ainda. Eu venho como um ladrão. Bem-aventurado é aquele que está alerta e tem consigo as suas vestes, para que não ande nu e não veja sua nudez. Ele está falando, dando um alerta ainda. Eu não vi ainda. Na sexta taça da ira de Deus, Jesus não veio ainda. Ele está falando, eu vou vir como ladrão. Se preservem. Ah, pastor, está falando para Israel. Ah, pastor, ele está falando para aqueles irmãos meia boca. Irmão, pelo amor de Deus. Quem é meia boca hoje vai ser meia boca sempre. Israel rejeitou Jesus. Rejeitou Jesus. A igreja é formada, como eu li lá em Efésios capítulo 2, por judeus e cristãos. Eu tenho que terminar. Por judeus e cristãos. Mas vamos falar do terremoto. Foi um grande terremoto, né? Versículo 17 a 21. O sétimo anjo derramou a taça no ar. E o santuário ouviu uma voz vinda do trono que dizia, está feito. Lembra da voz? A mesma voz que está aqui, no capítulo 11. Houve relâmpagos, estrondos, trovões. Houve também um grande terremoto, tão forte como nunca ocorreu desde que o homem existisse sobre a terra. A grande cidade, Jerusalém, partiu-se em três. As cidades das nações caíram. Deus lembrou da grande Babilônia. Babilônia, lembra da meretriz? É Jerusalém, irmãos. Tá bom? E deu-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram. E o céu caiu sobre os homens um pesado granizo. As pedras pesavam quase um talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga e do granizo. E pois a sua praga era destruidora. Então, irmãos, a gente vê aqui, a gente vai vendo que a Escritura explica a Escritura. A Bíblia explica a Bíblia. Esse terremoto que destruiu a cidade está lá na sétima cálice da ira. Quando Jesus vai voltar, na sétima trombeta. Quando Jesus vai voltar, na última trombeta. E aí ele vai trazer o quê? Como diz aqui no versículo 18 do capítulo 11. Aí ele vai trazer julgamento aos mortos
Ele vai trazer recompensa à sua igreja. E Ele vai destruir o que destrói a terra. Irmãos, a mensagem central do Apocalipse, vou finalizar que eu já passei 5 minutos. A mensagem final do Apocalipse é o seguinte, irmãos. Parece que está tudo destruído. Parece que as coisas não estão bem. A igreja está sendo perseguida. O povo de Deus está sendo morto. O povo de Deus está sofrendo grandes perseguições. Mas a mensagem é: escreve, João, o que você está vendo, as 7 igrejas. Tudo isso aqui é para a igreja, irmãos. É para a igreja. Escreve para 7 igrejas. Qual que é a mensagem? Irmão, não desanima não. A coisa está ruim. Vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter morte. Deus não vai permitir algo que venha além das nossas forças. Mas a mensagem central do Apocalipse é assim: apesar de tudo isso, o vencedor é o Cordeiro. Apesar de tudo isso, o vencedor é aquele que está assentado sobre o trono. Apesar de tudo isso, o vencedor é o Espírito de Deus. Apesar de tudo isso, os vencedores são os servos do Cordeiro, a igreja santa e imaculada do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pai poderoso, é no nome do Teu Filho Santo, Jesus Cristo, que nessa noite nós queremos Te agradecer por esta mensagem, Pai. Te agradecer por esse ensinamento, Pai. Eu sei que para muitos choca porque nós trazemos tradição, trazemos ensinamentos que nós aprendemos de forma muitas vezes equivocada, Pai. E nós queremos trazer literalidade, aquilo que o Senhor não disse que Ele traz. O próprio Seu Filho Jesus falou que eram mistérios, ó Pai, que eram para ser escritos à igreja. E a gente vai olhando a Bíblia vai descortinando, porque Apocalipse quer dizer descortinar, tirar o véu, vai nos revelando a Tua palavra, Senhor. E nós queremos Te agradecer porque o Senhor está nos revelando. E sabendo que seremos sim Suas testemunhas, ó Pai, porque o poder do Espírito Santo está sobre nós, para que nós possamos até mesmo sermos mártires diante desse mundo, ó Pai, desse mundo perverso e desse mundo perdido, ó Pai. Nós não queremos calar nossa boca, mesmo que a palavra que nós pregamos atormente o mundo, como disse aqui em Apocalipse capítulo 11, ó Pai. Mas nós queremos pregar a Tua palavra, pura, santa e verdadeira. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, eu Te peço em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, irmãos, Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Tem muito mais coisa para falar, muito mais coisa para ler, mas eu não posso. Por exemplo, eu teria que ler Ezequiel 40, 41, 42, 43, 44 e muitos outros textos. Não dá, irmão, é muita coisa, muita coisa. Então eu fiz uma síntese para deixar bem claro, bem explicado para a gente, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Muito bom mesmo, obrigado, irmã Selma, Deus abençoe. Tati, glória a Deus, Deus abençoe. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Sabe quem são as testemunhas? Somos nós, a igreja. É o povo de Deus que estará profetizando no mundo perdido, no mundo de pecadores, atormentando mesmo, sabe? Incomodando as pessoas. E quando eles pensarem que eles vão perseguir a gente, que a gente está morto, que a gente está destruído, o Senhor vai vir no nosso socorro e nós seremos transformados, os que estiverem vivos, arrebatados, os que forem mortos, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe, tá? Se eu choquei alguém, irmão, é a palavra de Deus. Tá aí os versículos, você pode ouvir novamente, reler, e que o Espírito Santo de Deus possa te falar mais profundamente ao teu coração. Deus abençoe, obrigado de coração, fiquem na paz. Boa noite a todos. Valeu! Ai, Fernando, depois a gente conversa melhor. Deus abençoe, paz.